declaro aberta esta sessão, na qual nós temos alguns processos que eu vou pedir, desembargador Tairone e desembargador Vieira. O primeiro processo que eu vou pedir é retirada de pauta, é o de número 5 da pauta. Eu vou pedir a retirada para melhor analisar uma petição que foi inserida quase às vésperas desse julgamento. Então, eu preciso analisá-la com mais detalhe e, por isso, eu estou pedindo a retirada desse processo. Eu irei anunciá-lo. É o processo apelação cível número 0026-235-94-2013, São Luís. Apelante, São Paulo Administração de Ativos Próprios e Holding Limitada. Advogado, Jorge Rachid Mubarak Maluf Filho. E outro, o apelado é Município de São Luís. Procurador, Rubem Ribeiro de Souza. O relator, desembargador José Lopes Santos. Procurador, doutor Eduardo Daniel Pereira Filho. Esse processo fica retirado de pauta. E o outro processo é o de número 6 da pauta. Esse não é retirado, é apenas adiado, irei apenas adiar, que é a apelação cível 089-94-2018-43, repetindo, 080-94-18-43-2018, São Luís. Apelante, primeiro apelante, Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis limitada. Advogado, Gabriel Silva Pinto. Segundo apelante, Pátel Comércio de Veículos Limitada. Advogada, Marisa Tavares de Barros Paiva. Apelada, Maria Luísa da Silva Marinho. Relator, advogado Rosângela de Fátima Araújo Goulart, relator desembargador José Lopes Santos e o procurador doutor Marco Antônio Guerreiro. Este processo fica adiado. Prosseguindo, desembargador Tairone, o primeiro processo da pauta é Vossa Excelência, que é o relator. Irei anunciá-lo. É a apelação cível número 0001975-76-2016, São Bento. Apelante, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogada no caso, Lucimeire Galvão Leonardo, apelada Marlene de Fátima Silva Chagas, advogado Carlos Wellington Mendes Aroche, e o relator desembargador Tairone José Silva, procuradora doutora Maria dos Remédios Figueiredo Serra, parecer do MP, deixa de opinar. Com a palavra, o eminente relator. Eu indago da secretária se tem sustentação oral. Sim, o doutor Carlos Wellington já está presente. Doutor desembargador Tairone, com a palavra. Perguntaria, presidente, se o advogado é da parte autora ou da parte demandada? Do apelado. É da apelada, no caso aqui é Marlene, né? Marlene de Fátima Silva Chagas. No caso aqui é da parte apelada, da Marlene, né? Isso. Sim. Não, presidente, eu perguntei porque o caso aqui é simples e eu estou, inclusive, mantendo aqui a decisão de base para perguntar se a advogada realmente insistiria na sustentação. Bom dia a todos, Excelência. Sendo assim, Excelência, eu desisto da sustentação oral, tá? Pela manutenção. Não. Então, presidente, aqui o caso é simples, é aquelas questões Desembargador Tairone, eu só quero, só não atrapalhando seu raciocínio, só quero que o advogado se identifique. Pois não. Eu sou Carlos Wellington Mendes Aroche, a OAB 10576 da comarca de São Bento, onde represento a autora, a senhora Marlene de Fátima Silva Chagas, ora apelada. Obrigado, doutor. Com a palavra, desembargador Tairone. Pois não, presidente. Presidente, aqueles casos realmente de oscilação de energia,
localização da rede elétrica, que termina causando prejuízo realmente ao consumidor, ao usuário, e no caso aqui da parte apelada, realmente ela teve esse prejuízo nos seus eletrodomésticos, apesar de existir junto à Equatorial para regularizar, não foi regularizada a situação, o juiz, então, condenou a Equatorial a corrigir o defeito lá, e ainda em danos morais e, consequentemente, em danos materiais a propósito dos aparelhos do consumidor, da consumidora que tinha sido danificado. Eu vou ler aqui a emenda, né, para resumir aqui a questão. Processo civil, consumidor, apelação civil, ação de obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência antecipatória incidental, sentença de procedência, pedido de reforma em procedência, falha na prestação de serviço devidamente comprovado no caso concreto, oscilação na corrente elétrica da unidade consumidora da apelada, que se mostrou excessiva, resultou na queima de equipamentos eletrônicos, dano moral configurado, no caso em análise, transtorno ocasionado pela falha na prestação de serviço, que justifica a imposição dessa condenação. Pedido de exclusão de danos morais e danos materiais, inviabilidade, prejuízo ocasionado pela oscilação que foram demonstrados pela apelada, sentença que deve ser mantida, recurso de apelação conhecido e desprovido. Portanto, é nesse sentido que eu estou votando, presidente, mantendo a sentença de base que, como eu disse, condenou a Equatorial em danos morais, danos materiais e a corrigir lá a posição de um poste que está causando prejuízo à consumidora, né? Só para esclarecimento melhor, a indenização foi no valor de R$ 5.000, a indenização por danos morais. É como voto, presidente. Antes de eu colher os votos dos demais desembargadores, o Ministério Público tem alguma manifestação a fazer, doutor Danilo? Sim, excelências, bom dia mais uma vez. Olha, com certeza a ementa do desembargador Tairone, que é conhecido já por sua justeza e razoabilidade, espelha bem a procedência, a improcedência do apelo. Portanto, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso. Obrigado, doutor. Desembargador Vieira, como vota? Acompanhe, presidente. Também estou acompanhando o eminente relator. Então, anunciando o julgamento, recurso devidamente conhecido e, por unanimidade, negado o provimento. O segundo processo da pauta... Agradeço, excelência, a todos, um bom trabalho. Obrigado. Bom dia. O segundo processo da pauta é o agravo de instrumento número 0800-731-41-2022, São Luís. Agravante é Sotrec S.A., advogado João Rafael de Farias Furtado. Agravados, espólio de Pedro Leonel Pinto de Carvalho Monteiro, Teme Cerejo Sawaia, espólio de Waldir Sawaia, Tetes Teme Cerejo Sawaia e Savini Cerejo Sawaia. Advogados, Haroldo Guimarães Soares Filhos e outros. O relator é desembargador Josemar Lopes Santos, a procuradora doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira, e o parecer ministerial consta como deixou de opinar. Temos sustentação oral, Aura? Sim. A doutora Fabiana Oliveira em favor do agravante, Sotrec S.A. E o doutor Eduardo Grolli em favor do agravado, espólio de Pedro Leonel Pinto de Carvalho Monteiro e outros. Então, irei proceder ao breve relatório. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sotrec S.A. em face da decisão exarada pelo juiz de direito da 6ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, Maranhão, que, nos autos de cumprimento de sentença número 0800-731-41-2022, determinou o seguinte, abre aspas, a Sotrec S.A. não conseguiu comprovar
e tampouco depositou o equivalente, de modo a ensejar o prosseguimento da execução para o pagamento dessa quantia, a fim de extinguir o processo. Dando prosseguimento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor de R$ 100.000 a partir de 1º de junho de 2009, acrescido de juros de mora de 1% a contar dessa mesma data, retornando os autos com o valor. Determina o bloqueio online da quantia em conta bancária da parte demandada através do sistema Cibajude, fecha aspas. Em suas razões, a agravante pugna pela antecipação da tutela, a fim de suspender imediatamente a decisão agravada, com vias a impedir qualquer bloqueio nas suas contas bancárias. E, no mérito, postula pelo provimento do recurso, argumenta que comprovou a quitação do valor, isto é, de parcela de acordo no importe de R$ 100.000 referente ao mês de junho de 2009. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e o parecer da Procuradoria não opinou quanto ao mérito. É o breve relatório. O advogado da parte agravante. Bom dia, excelência, bom dia a todos. Já estou com a palavra, doutor? Doutora, se identifique, número de OAB e terá o prazo regimental para sua sustentação. Perfeito. Fabiana Gondim, OAB Ceará 26632, representa a parte agravante Sotrec S.A. Posso iniciar? Sim, com a palavra. Tá, ok. Novamente, bom dia, cumprimento todos, através do desembargador Dr. Josemar Lopes, para explanar aqui a tese do meu cliente, da agravante, eu preciso contextualizar um pouquinho até onde se chegou esse cumprimento de sentença. Esse processo, senhores, ele começou em 94, com ação ordinária entre Sotrec e Savigny, à época, Savigny Sawaia. E, na ocasião, as partes fizeram um acordo, e desse acordo geraram parcelas a se pagar desse acordo. Foi feito um acordo em audiência e, em uma situação esdrúxula e absurda, posteriormente, os advogados do Savigny contestaram a validade desse acordo em razão de não terem toda a cadeia de advogados que já passou por esse processo ter participado do acordo. Houve uma discussão ampla e extensa por muitos anos sobre se anulava ou não o acordo. O fato é que findou pela anulação do acordo no tocante às verbas honorárias. E sobre ela se iniciou toda a discussão sobre o cumprimento de sentença dessa verba honorária que não foi reconhecida como integrante do acordo. Nessa ocasião, excelências, quando se iniciou o cumprimento de sentença, a decisão do Poder Judiciário maranhense, do juiz da Sexta Vara Civil, ele foi expresso em dizer que desse cálculo deveria se deduzir todas as parcelas já pagas a título de acordo naquilo que não foi anulado. Naquilo que não foi anulado, todas as parcelas já seriam reconhecidas, inclusive a verba honorária à época que foi paga, se aproveitava para esse cumprimento de sentença, ou seja, seria deduzido. Não houve contestação sobre essa decisão, não da parte agravada, houve da parte agravante, mas restou sem êxito, e iniciou esse cumprimento de sentença. Os agravados apresentaram um cálculo muito elevado e foi impugnado pela Sotrec. Nessa ocasião, o juízo da Sexta Vara Civil acolheu as razões da Sotrec, reconheceu o excesso de execução e decidiu, em uma decisão, ele proferiu seu entendimento sobre: acolho o excesso, remeto-se para a contadoria para se apurar o valor exato, porém, considero já superadas todas as parcelas já pagas pela Sotrec lá em 2009. Essa decisão, ela foi respeitada, houve o cálculo da contadoria do fórum e um novo valor foi identificado. Esse valor foi depositado pela Sotrec
e os agravados apresentaram embargos de declaração, alegando suposta omissão ou obscuridade nessa decisão, e uma decisão inovadora, em que não houve identificação de omissão, contradição ou obscuridade, o mesmo juiz que proferiu a decisão, reconhecendo a quitação do pagamento para trás, ele inova o seu entendimento e decide por não acolher o pagamento de uma parcela lá de 2009, que foi a alegação dos agravados. 2009, excelências, estamos em 2023, essa decisão foi de 2022, então, quase 10 anos aí, que o juiz nos exigiu comprovação de pagamento sobre algo novo, que nunca se contestou antes. Nunca se contestou nem na fase de início de cumprimento de sentença, nem quando foi remetido para a contadoria do fórum, somente após os agravados inovaram com essa tese e alegaram suposto não pagamento. Então, é sobre essa decisão inovadora, que desrespeita a própria decisão do mesmo juízo anterior, que tinha acolhido o pagamento do que já tinha sido feito pela Sotrec em 2009, é que se insurge. Primeiro, porque já havia sido superado a quitação desses pagamentos. Segundo, porque é completamente desproporcional a cobrança de prova de pagamento de mais de 10 anos, sem que isso nunca tenha sido suscitado anteriormente ou requerido pelo juízo. Terceiro, porque a Sotrec, apesar de não ter o comprovante do banco, ela demonstrou todo um extrato que mostrava esse pagamento. Os agravados contestaram, mas também não provaram o não recebimento desse valor. E essa situação hoje, esses 100 mil reais hoje em discussão, eles representam, com correção e juros, mais de 600 mil reais de um suposto débito de 2009, em que nunca houve contestação pretérita e que se agora inova para pretender vantagem no entendimento da agravante indevida. Portanto, excelências, pugno aqui pelo provimento do recurso para fins de rejeitar a decisão de primeira instância e reformá-la no sentido de não impor à Sotrec ônus de pagamento de verba já paga, já superada em discussão anterior e que já teve decisões de primeira instância pretéritas que reconheceram a quitação dessa verba. Obrigada, e aqui eu finalizo a minha sustentação. Obrigado, doutora. O advogado da outra parte, presente? Estou presente, excelência. Eduardo Groli. Doutor Eduardo, com a palavra, se identifique, OAB, e terá o prazo regimental. Excelências, bom dia a todos, bom dia, desembargadores presentes, secretária, colega advogada, Ministério Público. Eduardo Groli, OAB-MA 6505, em defesa de Savini Cerejo Sawaia, um dos herdeiros a receber os honorários de Wadi Sawaia. Pois bem, com a leitura do relatório e a sustentação oral da parte agravante, vou tentar cortar caminho e apontar a nossa visão sobre esse assunto. Pois bem, esse processo ele é datado de muito tempo atrás, e em 2009 foi feito um acordo em um pagamento, uma parte à vista, e um outro pagamento em 10 parcelas de 100 mil reais. Enquanto essas parcelas encontravam-se sendo pagas, exatamente entre o mês da 9ª parcela e da 10ª parcela, houve um provimento do agravo do instrumento, determinando a suspensão desses pagamentos. Então, qual o argumento? O acordo firmado pela parte não foi assinado por todos os advogados, e os advogados se insurgiram contra o estabelecimento dos honorários de sucumbência no valor que eles entenderam que seria módico, 10% sobre o valor do acordo. Como eles não assinaram e era um direito autônomo deles, eles agravaram, dizendo que eles queriam os honorários deles sobre o valor da causa atualizado, e esse agravo foi provido. Portanto, o que a decisão do tribunal, à época, estabeleceu? Suspenda-se o cumprimento do acordo
na parte dos R$200 mil, que seria para os advogados, condicionado, o agravo de 2009, ele diz exatamente, condicionado à comprovação da efetivo pagamento. Pois bem, já em 2011 isso foi noticiado nos autos e essa situação se estendeu. Pois bem, houve uma decisão do hoje desembargador Gervásio, quando magistrado da Sexta Vara, reconhecendo a quitação desses R$200 mil, que foi objeto de embargo de declaração, em que houve o esclarecimento, essa análise da omissão dos argumentos apresentados, e essa decisão foi substituída. Dessa forma, a decisão do segundo grau condiciona o reconhecimento da quitação à comprovação, e a decisão do desembargador do magistrado da Sexta Vara, que teria dado o reconhecimento que a empresa teria quitado esses R$200 mil finais, ela foi substituída por uma decisão que deixou de reconhecer. Portanto, não há um comando sentencial, uma decisão, um conteúdo decisório estabilizado, reconhecendo a quitação. A decisão do agravada, ela é bem clara, dizendo, abre aspas, cortando o caminho, o juiz declarou satisfeita a obrigação, contudo, esta declaração foi alterada com acolhimento dos embargos de declaração. Abre aspas, assevere-se que a ré demonstrou insatisfação com a determinação do prazo para comprovação de pagamento pretérito após o decurso de 12 anos. Portanto, porém, não é verdade que somente agora teria sido exigida essa comprovação. Desde o provimento do agravo instrumento que eu mencionei, a ré tomou conhecimento dessa obrigação de cobrar. Excelência, mais do que isso, além de ser verossímil que a empresa não teria pago a última parcela, pois ela teria um prazo de vencimento posterior ao provimento do agravo que teria determinado a suspensão, ainda a empresa utilizou de um artifício de má-fé ao alegar que um documento específico seria uma prova dos autos de que ela teria cumprido. Qual documento foi esse? Na digitalização dos autos, houve uma duplicidade da digitalização. Uma página específica constou 2 vezes, exatamente a penúltima parcela que teria sido paga. Então, ela consta dos autos, não foi um erro, obviamente, da parte, constou dos autos 2 vezes essa página. Nós alertamos que 2 comprovantes iguais não são comprovantes de 2 parcelas, e aonde é que nós apontamos a má-fé? Ao insistir de que este documento em duplicidade, essa digitalização em duplicidade seria o comprovante de pagamento, extrapolou a linha do que nós entendemos tolerável ao litigar nos autos. Dessa forma, Excelência, a única prova apresentada, a suposta prova, foi um relatório interno de que teria sido pago, coisa que o magistrado de base não acolheu, e nas razões agora sustentadas, a parte adversa afirma que nós não teríamos conseguido comprovar que não recebemos. Ao contrário, nós juntamos não precisaríamos comprovar algo que não existiu, é impossível, mas nós juntamos os extratos do mês inteiro que supostamente teria sido pago e não constam lá, enquanto a empresa não junta os extratos da época para dizer que, eventualmente, o valor teria saído das suas contas. Então, pela inexistência, agora finalizando, pela inexistência de uma decisão transitada em julgado ou preclusa que reconheceria a quitação, pela ausência de comprovação do pagamento, pela comprovação pelo meu cliente de que não entrou o dinheiro nas contas dele no mês em que foi alegado esse pagamento, pelo excesso em alegação, insistir que um comprovante em duplicidade, cópia, ele seria um comprovante de pagamento, a gente aponta a má-fé nessa insistência, né, dessa litigância, e pedimos, então, a manutenção da decisão agravada, o reconhecimento de que não houve a quitação da última parcela
e o prosseguimento da ação com o pagamento atualizado da verba não paga. Excelência, é como nós sustentamos, pelo improvimento do agravo instrumento. Doutor Danilo, Vossa Excelência tem alguma manifestação a fazer? Excelência, o problema todo é o seguinte: quem paga tem que provar que pagou. Infelizmente, passou muito tempo, a empresa não consegue comprovar o pagamento, então o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do agravo de instrumento. Obrigado, doutor Danilo. Irei passar ao fundamento do meu voto. Como acabamos de observar pela manifestação dos ilustres advogados, este agravo de instrumento é em decorrência de uma decisão do juiz de direito da 6ª Vara Civil da comarca de São Luís. Nessa decisão, como foi mencionado, o juiz de base ele determinou o retorno dos autos à contadoria judicial para atualizar o valor de R$100.000 e determinou o bloqueio online da quantia em conta bancária da agravante. Aqui, no caso, em suas razões recursais, a agravante pugna pela antecipação de tutela a fim de suspender imediatamente a decisão agravada, com vias a impedir o bloqueio nas contas bancárias, nas suas contas bancárias. Argumenta que comprovou a quitação do valor de uma parcela correspondendo no valor de R$100.000, referente ao mês de junho de 2009. Então, ilustres pares, a controvérsia recursal cinge-se tão somente quanto à comprovação do efetivo pagamento da parcela nesse importe que foi mencionado, R$100.000. A agravante alega ter comprovado essa quitação, enquanto o magistrado de base, não reconhecendo o pagamento, determinou o bloqueio de ativos até o limite do valor corrigido. Ocorre, ilustres pares, que, em consulta aos autos de primeiro grau, verifico a existência de certidão atestando não ter sido encontrada conta judicial no Banco do Brasil vinculada ao presente feito. E cumpre assinalar que a agravante reitera a quitação da dívida, sem, contudo, apresentar a comprovação insofismável de que o montante fora depositado em favor dos exequentes. Portanto, eu verifico que a decisão se encontra devidamente fundamentada e o juiz de base, cumpriu o que diz o artigo 139, inciso 4 do CPC, que diz o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, ilustres pares, ante a ausência de demonstração do pagamento do valor, a medida que se impõe é a manutenção da decisão recorrida. Então, eu aqui estou conhecendo do recurso e negando o provimento a ele, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. É como voto. Como voto do desembargador Tairone. Presidente, eu faria só uma indagação, que eu não observei bem, com relação ao bloqueio das contas, se foi no limite do valor devido ou foi o bloqueio geral das contas? Desembargador, aqui pela decisão do juiz de base, ele determinou o bloqueio da quantia em conta bancária da parte através do sistema, depois que foi feito o cálculo, que ele determinou o retorno dos autos à contadoria judicial. Tá certo. Então, é só uma relação à quantia que está em demanda. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanhe a relação, presidente. Anunciando o julgamento, Aura.
processo conhecido, recurso conhecido, e ele negado provimento com o parecer favorável do Ministério Público proferido em banca. Obrigada, Prosseguindo... Excelências. Bom dia. Bom dia, bom dia a obrigado. todos. Obrigado. Prosseguindo a nossa pauta, desembargador Vieira e desembargador Taironi, irei anunciar o terceiro da pauta, que é um agravo de instrumento número 082-3605, dígito 20, 2022, São Luís. Agravante, Luiz Fábio Bastos Muniz. Advogado, Rafael dos Santos Bermudes. Agravado, Aimoré Crédito Financiamentos e Investimentos S.A., advogado Roberta Beatriz do Nascimento e outro, relator desembargador Josemar Lopes Santos, procuradora doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira, o parecer deixa de opinar. Temos sustentação oral, Áurea? Nenhum advogado se identificou até o momento nesse processo. Então, irei prosseguir manifestando o meu voto. Ilustres pares, aqui também é agravo de instrumento contra a decisão do juiz da 15ª Vara Civil da Comarca de São Luís, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo Renault Master 2.3 2021, placa RFD OA 29. O pleito recursal consiste apenas na concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, haja vista a falta de ausência de comprovação da constituição de mora do devedor. Aqui nós não temos, a nossa 7ª Câmara é entendimento pacífico, de acordo, inclusive, com a súmula do 72 do STJ e do próprio decreto 2011. A comprovação da mora no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível. E a mencionada súmula diz o seguinte: a comprovação de mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Desembargador Taironi, aqui a notificação extrajudicial consistiu apenas através do endereço eletrônico, do e-mail da agravante. E isso não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora. Aqui, o agravado não demonstrou a regular constituição da mora, e eu aqui estou conhecendo do recurso e dando a ele provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar. É como voto. Perfeitamente, presidente. Estou de acordo com Vossa Excelência. Acompanhe. Desembargador Vieira. De acordo. Aura, processo recurso conhecido e dado a ele provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar. Votação unânime. O quarto processo, e se não me falha, é o último, porque os dois últimos foram, um foi retirado de pauta e o outro adiado. Então, eu irei anunciá-lo. É o quarto da pauta. Apelação civil número 082096725/2021, Imperatriz. Apelante, Cleomar Alves do Nascimento. Advogado, Anderson Cavalcante Leal. Apelado, município de Imperatriz, Maranhão. Procuradores, Alessandra Belfort Braga e outros. Relator, desembargador Josemar Lopes Santos. Procuradora, doutora Rita de Cássia Maia Batista. E o parecer pelo conhecimento e provimento. Temos sustentação oral, Aura? Não, desembargador. Até o momento, não. Ilustres pares, então, prosseguindo aqui, aqui é uma situação muito singela, porque o problema é o seguinte: o apelante, ele requereu o pagamento de auxílio alimentação numa ação de cobrança. E o juiz de base, o magistrado, julgou improcedente pretensão relativa à gratificação de incentivo de produção.
esse julgamento perfeitamente extrapetita. A lide não foi decidida dentro dos limites objetivos em que é proposta. Então, a ofensa patente é aos artigos 141 e 492 do CPC. Repetindo, o apelante requereu o pagamento de auxílio à alimentação e o juiz julgou improcedente a pretensão relativa à gratificação de incentivo de produção. Eu aqui estou, de ofício, anulando a sentença proferida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, julgando prejudicado o recurso interposto. Como temos manifestação do Ministério Público, doutor Tairone e doutor Vieira, eu gostaria que o doutor Danilo se manifestasse. Exatamente, é porque o apelante, excelências, ele solicitou uma gratificação que é para quem trabalha na saúde e atenção básica. E o magistrado, como bem pontuou o nosso querido doutor Josemar, ele julgou baseado no artigo que fala sobre servidores que atuam na assistência de portadores de necessidades especiais, uma coisa completamente distoante. Realmente, ele não julgou o pedido do apelante. Manifesto desse mesmo sentido aí, viu, excelência? Tá bem, obrigado, o julgamento obrigado. é nulo. Obrigado, doutor. Desembargador Tairone, obrigado, doutor Danilo. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Eu não sei, não entendi bem, porque Vossa Excelência falou em julgar prejudicado o recurso. Eu estou julgando prejudicado o recurso porque essa decisão eu anulei, A Vossa Excelência... de ofício. Ah, entendi, porque essa questão não vem tratada no recurso. Sim, porque ele julgou extrapetita. Esse julgamento extrapetita não vem tratado no recurso. Não, ele requereu, como o doutor Danilo falou, ele requereu o pagamento de auxílio à alimentação e o juiz julgou improcedente relativo à gratificação de incentivo de produção, totalmente desvirtuada do fundamento da ação que foi proposta. E eu estou aqui, então, anulando essa sentença e, em virtude desse ato, estou julgando prejudicado o recurso interposto. Tá bom, vai, Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Anunciando o julgamento, Aura. Processo anulado de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, julgado, prejudicado o recurso interposto, com parecer favorável do Ministério Público proferido em banca. Ilustres pares, encerrou a nossa sessão em relação aos processos constantes da pauta. Estou até olhando aqui o verso do desembargador Vieira, ver se não tem outro, mas não tem. Tá? Então, não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, eu declaro-a encerrada e desejando um bom dia a todos e um começo de maio promissor para todos nós.